Olá, sejam todos bem-vindos ao programa 22º programa, né, da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de São Mateus do Sul. Eu sou o Ramon Toporovich, estou aqui com Felipe Telakoski. Seja bem-vindo, Felipe. Olá, presidente. Olá, Marcelo, que hoje está aqui nos acompanhando. E hoje, o segundo episódio que a gente vai contar a história de um empreendedor, né, de referência na nossa cidade. Contar, eu sempre dou esse exemplo, né? Falar da pinga é legal, né? Mas não sabe os tombos que você leva às vezes, né? Então, fazendo uma analogia. E o objetivo é a gente conhecer um pouco mais da história do Marcelo, conhecido como Marcelo da Trevo, né? E obrigado pelo seu tempo, obrigado, né? E vai ser legal esse episódio. Com certeza, com certeza. A gente fala que a gente já trouxe, né, outros empresários aqui. E eu acho que, né, não só a gente falar, às vezes, questões mais técnicas, né, falar sobre assuntos de vendas, de marketing, mas não menos importante é conhecer a pessoa, né, conhecer a história, e é isso que a gente vai conversar hoje, né. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Né. Obrigado, Ramon. Obrigado, Felipe. Obrigado pela oportunidade, né. Vamos ver se eu vou conseguir suprir as necessidades de vocês aí. Com certeza. E é mais, a gente sempre fala, né, que é uma conversa entre amigos, né, então é algo bem tranquilo, então, e a gente, né, com esse programa que a gente está, de certa forma, começando, né, é o segundo que a gente está fazendo aqui, falando sobre, né, a história do empresário, e um pouco relacionado, né, com a associação comercial também. Eu acho que as pessoas que nos ouvem também, a gente fala de contar um pouco da história, né, de saber, assim. Eu acho que até para a gente dar um pontapé inicial aqui de verdade na nossa conversa, né, queria que talvez que você contasse pra gente, né, desde a tua infância, né, como que surgiu essa vontade, como que, né, porque hoje, né, você tem as suas empresas, né, a gente sabe, mas lá no começo, né, como que tudo isso surgiu? Na verdade, a minha vida, a minha história, na verdade, se for bem contada, dá muitas páginas, né, dá mais do que um livro, e várias horas de gravação, né, então eu vou tentar, em um resumo, assim, dizer como que foi o meu início de vida, né. Então, a questão que eu me deparei, assim, com os primeiros indícios, digamos, de ser empresário, lojista, alguma coisa assim, eu acredito que seja lá em torno de, 11 anos de idade. Então, quando eu tinha essa idade, mais ou menos, sempre piá, né, queria ter o seu dinheirinho, essas coisas, né, e meu pai, ele plantava, minha mãe plantava tanto horta quanto mudas de frutas, essas coisas, e sempre era para o consumo da gente. E o que sobrava, eu pegava, fazia as sacolinhas e saía vender nas casas. Olha só. Você pensa que com 11 anos uma criança já pensar em sair nas ruas, vender frutas e verduras, né, essas coisas. Eu lembro que o pai plantava morango também, e tinha uma vizinha, por exemplo, que ela tinha torresmo, eu adorava torresmo. Eu trocava o morango pelo torresmo. Então, veja, e além das frutas, né? Fazia também cestas de Páscoa para vender nas casas. Fazia aquelas cestinhas, aqueles sachês, sabe? A minha mãe gostava de fazer aquelas florzinhas de papel, essas coisas. Então, ela fazia as florzinhas, eu fazia com as agulhinhas, fazia os sachêzinhos e saía vender nas casas. Nesse período também, você veja, aproveitava a oportunidade e as pessoas, aonde eu ia vender, e mais uma, eu era muito insistente. Se a pessoa chegasse e falasse assim, hoje eu não tenho dinheiro, eu perguntava, que dia que a senhora vai ter dinheiro? E eu marcava e dava um jeito de voltar, e quando a pessoa chegava e falava assim, mas eu não tenho, não, mas a senhora falou que a senhora ia comprar dia tal, e eu voltava e vendia. Eu não sei se as pessoas compravam de mim realmente porque tinham dó de mim, ou porque realmente queriam comprar, porque na verdade o produto era bem bonito mesmo. Mas nessas oportunidades também, eu pedia às pessoas, eu lembro que caixas de ovos vazia. As pessoas não tinham o que fazer com aquelas caixas de ovos, né? E elas, eu não sei de onde que partiu essa ideia também, não tenho nem ideia, porque hoje já passou alguns anos, né? Mas eu juntava essas caixas de ovos nas casas das pessoas e levava num mercado aqui em São Mateus e vendia e ganhava um dinheirinho. Então foi um início realmente bem legal mesmo. Valeu a pena. É que com 11 anos, né, o que você está raciocinando, né, para tomar uma decisão dessa, ainda mais que você comentou que não veio de um lar empreendedor, digamos assim, né? Isso.
Então é bem disruptivo, né? Pensar de forma diferente, sair vender, sair, né? Sim. Você lembra, assim, eu sei que foi muito cedo, mas você lembra se teve alguma coisa, um estralinho que fez assim, não, isso aqui eu vou vender. Não sei se teve algum ponto, assim, marcante que falou assim, não, isso aqui é fazer o próprio dinheiro. O que foi o ponto de inflexão, assim? Eu acho, assim, que hoje o jovem, ele tem tanta coisa, tem tanto dinheiro, os pais dão tanto, eles não ensinam a trabalhar, talvez, e dão muito, que talvez naquele momento meu era a dificuldade, talvez, de ter dinheiro e poder acompanhar, de repente, os meus amigos que tinha. Entendi. Então, digamos, a necessidade naquele momento fazia eu não ter vergonha e saía realmente em busca dos meus objetivos, né? Que naquele momento era talvez ter dinheiro para comprar uma barrinha de chocolate, para comprar alguma coisinha diferente. Claro que o dinheiro que eu ganhava era muito pouco, mas era muito valorizado, era muito importante para mim, né? Isso desde o começo, né? Isso vai criando, né? As crianças hoje acho que chegam muitas vezes no ensino médio, né? Não tem nenhum contato muitas vezes, né? Com negociação, né? Com isso, né? De você poder, enfim, de comprar e vender, né? Então começar cedo já é um grande diferencial, né? Já demonstram pelo menos uma, assim, essa vontade, né? De ir para essa área, né? Para esse ramo, né? Então. Hoje eu vejo muitas pessoas vindo pedir serviço, emprego, né? Na verdade, serviço não, emprego. A gente pergunta, né, qual a sua experiência, quantos anos você tem, essas coisas, né? A maioria dos jovens hoje, com 18 anos, nunca trabalharam. Então, é um erro isso. Eu acho que e falam que não dão oportunidade, né? Eles falam que não dão oportunidade. Não me deram oportunidade? Sim, bem como, isso. Né? Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que falta vontade realmente e ter menos, ganhar menos dos pais para poder realmente tentar ser um empreendedor, alguma coisa, né? Eu, agora lembrando, né, com 11 anos, então eu vendia laranja, mimosa, essas coisas nas casas, né? Com 13 anos, eu já fui para o meu primeiro emprego. Eu fui trabalhar com fotografia. Olha com só. 13 anos. 13 anos eu trabalhei até os 18 anos. Esses dias atrás eu estava na igreja e falei para os meus filhos, né? Tinha uma crisma. E eu falei para os meus filhos, olha, tá vendo aqueles fotógrafos lá? Era o pai. E naquele momento, se veja, com 13 anos, eu saía a fazer casamentos, festas, aniversários, primeira comunhão, crisma. Com 13 anos até os 18 anos, eu revelava fotografias, eu cuidava, digamos, da parte da frente, onde vendia também algumas utilidades, bijuterias, alguma coisa assim. Desde os 13 até os 18 anos eu trabalhei com fotografia. Que legal. E aqui na cidade mesmo? Aqui na cidade mesmo. Que legal. E até pegando um gancho assim, Marcelo, desse começar cedo, trabalhar até os 18 anos ali com fotografia, quanto tempo demorou para você tomar a decisão de abrir o primeiro negócio? Bom, empreender mesmo, de fato, sim, né? Aos 18 anos, como eu falei, né, dos 13 até os 18 anos, então eu trabalhava com fotografia e eu tinha feito a inscrição para o Exército, né? Então eu estava pré-determinado a servir o Exército. E nesse período, eu fui convidado para trabalhar numa loja que estava se instalando em São Mateus. E eu falei que poderia trabalhar por um determinado tempo, mas não muito tempo, até porque eu ia para o Exército. E essa loja se instalou na cidade, foi naquela época uma loja de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. E quando eu entrei para trabalhar lá na loja, eu olhei assim e achei a 8ª maravilha do mundo. Eu me entusiasmei tanto vendo a tecnologia que eu não tinha aquela tecnologia. Eu vi tantos equipamentos assim de alta performance. Hoje, digamos, claro, hoje já existem bem melhores, mas naquele momento para mim era tudo de bom. E eu comecei a trabalhar naquela loja e perdi a vontade, e graças a Deus também, não fui para o quartel. E eu acho que foi a chance que eu tive na minha vida de iniciar um novo negócio. Porque talvez, assim, se eu não tivesse entrado dentro daquela loja para trabalhar, né, tivesse ido para o Exército, talvez, com certeza, eu seria outra pessoa, né? Mas o início, então, foi isso daí. A entrada para trabalhar meu segundo emprego na nossa cidade mesmo, numa loja que existe até hoje.
E sim, e no primeiro emprego já foi 5 anos de cara, né? No primeiro que você falou, dos 13 aos 18, já foi 5 anos ali, né? Sim. E, né, e aí, dali pra frente, nessa você ficou mais um tempo também, mais o... Eu fiquei não muito tempo, até porque aconteceu assim que eu tive uma oportunidade foi oferecido para mim uma lojinha na rodoviária de roupas usadas. E naquele momento, com 18 anos, eu pensei, como que eu vou ter uma loja de eletrônicos, né? Se eu não começar, de alguma maneira, né? Então, eu acabei aproveitando aquela oportunidade. Eu tinha um Fusca verde, era a coisa mais linda do mundo. Muito bonito. E acabei vendendo aquele Fusca, entregando aquele Fusca. Fiz a oferta, né, para o proprietário que tinha loja de roupa usada na rodoviária. Ele aceitou o Fusca de entrada e eu parcelei em não sei quantos meses, digamos, para pagar o restante do dinheiro. E comprei essa loja de roupas usadas. Nesse período, como na verdade eu não tinha uma garantia de como que eu ia conseguir pagar a loja de roupas usadas, né? Então eu continuei trabalhando até talvez 6 meses, 8 meses, talvez conseguir pagar a minha lojinha de roupas usadas. Mas assim, então eu trabalhava na loja de eletrônicos durante o dia e à tarde tinha uma pessoa que cuidava durante o dia para mim, né? E à tarde, 6 horas, 6h30 mais ou menos, eu ia para minha loja. Eu via o que foi vendido, o que faltava, o que tinha que comprar, o quanto foi vendido. Eu limpava, eu arrumava, eu ajeitava, eu evoluía, melhorava a cada dia. Eu acreditava muito na minha lojinha, mesmo sendo uma lojinha de roupas usadas. Mas a roupa usada naquele momento era uma coisa muito boa para a cidade, porque realmente era uma oportunidade que as pessoas tinham de comprar uma roupa mais em conta, né? E tinha muitas coisas de boa qualidade lá dentro, né? Então foi aí que deu o primeiro engate aí para mim. Aí a gente tá falando com uns 19, 20 anos, mais ou menos? 19 anos. 19 talvez anos. Nem 19. Talvez eu fiquei muito pouco tempo, talvez, nessa loja de eletro, né? Até porque foi aberta uma loja em União da Vitória, eu fui cuidar lá e acabei não gostando muito de ficar fora da minha casa. E acabei voltando de novo para cá e foi ali que eu tomei a minha decisão realmente de sair da loja de eletrônico e tocar a minha loja. E aí, mas daí a loja não era, dali pra frente continuou sendo de roupa, como que era também? Ou aí foi mudando, como que... Aí que começou a minha vida. Aí que começou a minha vida. Eu pergunto, porque eu pergunto, mas eu imagino porque eu lembro, você vai dar, eu lembro da tua loja na rodoviária, eu lembro, tem imagem na minha cabeça, eu era criança, mas eu lembro dela. Assim. Aquele momento, digamos, foi um momento muito importante. Até porque, digamos, quando você é um empreendedor, você mesmo, não adianta você terceirizar as coisas, você tem que tocar o teu negócio. Não adianta você querer ser o dono e você não saber tocar a coisa, né? Então, quando eu saí, a gente fez um acerto, digamos, eu recebi fundo de garantia, essas coisas, e consegui um dinheirinho. E esse dinheirinho eu dividi em duas coisas, que eu ia comprar roupas e calçados novos. Só que até eu esqueci de dizer, né, que no período que eu trabalhava naquela loja de eletrodomésticos, né, então eu trabalhava até sábado ao meio-dia. Né? Então, ao sábado ao meio-dia, próximo do meio-dia, eu pegava um ônibus, ia para Curitiba, chegava em Curitiba, pegava um ônibus para São Paulo, o primeiro ônibus que tinha da Cometa, qualquer ônibus que tivesse naquele horário, chegava em São Paulo, pegava mais um ônibus, ia para Santos, chegava de madrugada em Santos, comprava os fardos de roupas usadas, carregava, voltava no domingo, de madrugada, chegava em Curitiba, praticamente, chegava em São Paulo, chegava à tardezinha, embarcava em São Paulo e chegava em São Mateus próximo de 5 horas da manhã, 5, 6 horas da manhã. Na segunda-feira. E na própria segunda-feira, 8h30 da manhã, eu estava trabalhando na loja de eletro. Então, eu não perdia um dia de serviço meu na loja de eletro, até porque se eu perdesse um dia era comissão a menos, então eu não podia perder.
E eu não podia deixar também de estocar minha loja. Então, quando acontecia daí de eu chegar na segunda-feira, eu chegava em casa, tomava café, beleza, ia almoçar tudo. Daí, quando chegava na hora de dormir, eu dormia 12 horas direto para recuperar o meu sono, para poder estar no terceiro dia muito bem estruturado novamente. Todo mundo fala, né, das fácil, pingas, né? né? Fácil, né? É fácil. Caramba. O segundo episódio que a gente tá fazendo, mas assim... Já dá pra perceber o padrão, Já dá pra perceber o padrão, porque a gente trouxe um outro convidado no episódio anterior. Desculpa, e a história, assim, de desafios, assim, da mesma forma, assim, de horas, dias sem dormir muitas vezes, durante um período longo, enfim, a gente vê que, né, a gente fala que não tem segredo, né, pra... E nesse momento, né, porque quanto tempo que você passou por esse processo? Porque mesmo que depois que você saiu da loja, você ainda continuou fazendo isso, né? Quanto tempo demorou? E talvez a palavra quanto tempo não é a melhor pergunta. A pergunta é, enquanto você estava passando por isso, o que você estava olhando? Para onde você estava olhando? Não olhava nada de dificuldade, eu olhava simplesmente que eu queria crescer, né? E levou muito pouco tempo, até porque os fardos era muito difícil, sabe? Era muito complicado, digamos, fazer o que eu fazia, carregar fardos muito pesados, essas coisas. Inclusive, eu esqueci de falar, até as roupas eram lavadas pela minha mãe para dar um valor um pouco melhor na mercadoria, né? Então, em vez de eu vender a R$10, eu vendia por R$11, eu ganhava mais e minha mãe me ajudava muito nessa parte, né? Mas a partir da hora que eu assumi realmente a minha loja, como eu disse, não havia dificuldades para mim, eu não via nada. Eu era e sou até hoje um trator de esteira. Eu vou levando tudo pela frente e não pergunto para ninguém, até porque não devo perguntar para ninguém, eu vou tocando mesmo. Mas eu já comecei a colocar roupas novas, calçados novos, brinquedos, utilidades, essas coisas. Só que, tipo, todo início de loja, para você tirar um produto daqueles, por exemplo, que era de roupa usada, eu não tinha condições financeiras de lotar uma loja, né? Até porque quando era confecção usadas, né? Então fazia bastante volume. E se eu tirasse toda a parte de confecção usada, eu não teria o que pôr nas prateleiras. Mas eu fui começando a montar eu mesmo as minhas prateleiras em madeira lá dentro, comprava madeira, pregava, eu fazia as coisas tudo. E daí eu não tinha mercadoria para pôr. Eu pensei, meu Deus, ninguém vai comprar numa loja onde não tem a mercadoria. Sensação de vazio. De vazio. O que eu fiz? Eu fui num distribuidor e comprei um monte de plástico, balde, bacia, essas coisas para encher as prateleiras. Então, quem chegava dentro da minha loja olhava e falava assim, nossa, mas a loja está lotada, né? Por mais que, falar bem a verdade mesmo, 10% do que eu comprei vendeu. O resto eu tive que dar tudo de presente porque não vendia nada, né? Mas começou a melhorar, digamos, o fluxo de pessoas. Começou a aumentar e cada dia eu botava uma coisa. Então eu ia direto, viajava praticamente 2, 3 vezes na semana, porque tipo, eu vendia R$100, eu tentava repor os 100, porque eu sabia que já ia fazer um pouco mais. E foi que nem minha mãe fala, uma bolinha de neve que estava lá no morro que se tornou uma avalanche. Então, essa foi a vantagem, digamos, de dar valor às coisas, de não ter ganho nada, de ter realmente conquistado as coisas. Então, foi uma dificuldade realmente grande. Dali para adiante, a lojinha se tornou a lojinha da rodoviária, né? Que todo mundo lembra dela. Até eu tenho um sonho gigante daquela loja, porque foi a melhor fase da minha vida. Aquilo lá foi muito bom, a lojinha da rodoviária. Quantidade de amizades, os clientes eram muito... Eu mesmo atendia. Eu tenho muitos clientes assim que eu lembro até hoje, de 30 e poucos anos atrás. Eu lembro da fisionomia deles, da família deles. Então era muito bom, eles gostavam muito, eles chegavam para conversar, tinha as lanchonetes, tinha as coisas ali dentro da rodoviária. Eu digo que, assim, se eu tivesse que voltar atrás hoje, eu voltaria para ter uma lojinha daquelas. Atendimento com menos pessoas, eu mesmo atendendo, seria a maior felicidade minha. Hoje, infelizmente, não tenho mais condições. Que legal, né? Que legal. É legal. E, né, você comentou, eu também lembro... lembro, vagas memórias, né? Porque
Nem lembro quantos anos eu tinha na época, mas eu lembro da loja na rodoviária ali, eu lembro de passar na frente, eu lembro que quando ia comprar, depois também tinha outras coisas, né? Foi evoluindo a loja, né? Depois não eram só roupas, né? Tinha outras coisas que vendiam lá também, eu lembro de brinquedos, enfim, e aí, mas tenho a lembrança, assim. Brinquedos, chaveirinhos, carrinhos, pistolinhas, boneca, boné, gorro, luva, calça, roupa, calçado, tudo. O que eu via que podia vender gerava para mim uma oportunidade, eu não deixava para depois, comprava e vendia. Era uma coisa, parece realmente bem iluminada, muito iluminada. Tem uma história que você me contou uma vez, numa conversa, né? Que você, às vezes, não ia para casa comer, com o mesmo dinheiro, comprava uma calça, né? Para vender e fazer mais, né? Era uma dinâmica de multiplicação mesmo, né? E sobre a questão de colocar bastante imóveis, bastante produtos com volume dentro da empresa, da loja, isso é o que tem mais fino, né, de estratégia, né? Porque a gente sabe, né, que é a dinâmica de restaurante vazio e restaurante cheio, né? Você entra no que está vazio ou no que tá cheio, né? É ser humano isso, né? Então, é interessante esse instinto, né? Esse instinto de fazer a coisa acontecer. Isso que eu acho legal, assim, também é exatamente isso que você está falando, esse instinto, porque realmente, né, naquela época não tinha estudo, você não tinha conhecimento para saber que você tinha que deixar uma loja cheia para chamar atenção. É. Mas você já tinha isso, né? Eu tinha um tio, agora ele é falecido, ele morava em São Paulo com a minha tia, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer São Paulo por causa dele. Então, ele ganhava aqueles vale transporte e ele não utilizava. Então, eu ia passar as minhas férias em São Paulo e com jeito empreendedor já, né? Ele me dava aqueles tickets e eu descia de metrô. Eu acho que isso com uns 13 anos, 14 anos mais ou menos. Eu já naquela época, eu sabia de estação em estação em São Paulo que tinha para vender. Claro, eu acho que até um pouquinho mais de idade talvez assim, mas todas as estações eu desci em São Paulo pensando justamente nisso. E quando eu falo da questão assim, tipo da alimentação que realmente eu tinha, eu economizava sim na alimentação, porque eu não estava necessitando, eu não comia, digamos, para encher barriga. Eu comia quando eu precisava realmente. E se eu pudesse economizar, era mais uma camiseta, era mais uma calça que se transformava em 2, 3. Então, tipo, eu nunca passei fome, ao mesmo tempo, nunca desperdicei dinheiro. Você falando também da questão das viagens, né, essas coisas. Eu cansei de passar na avenida de ônibus, indo viajar, e os meus amigos todos andando, passeando, aproveitando a vida. Né? E eu pensava, puxa vida, eu tenho que trabalhar realmente, eu tenho que conquistar. Eu lembro também da questão da chuva. Muitas noites eu passei dentro de ônibus chovendo. E eu pensava assim, puxa, tomara que um dia eu tenha a oportunidade de estar na minha casa com uma chuva dessas, para conseguir dormir bem numa chuva dessas. E já tive várias, claro, com certeza. Sim. Mas naquele momento eu pensava, algum dia eu vou poder ficar em casa quando estiver chovendo. Caramba. Que doideira, né? É legal essa parte que a gente fala, assim, né? Eu particularmente gosto muito de escutar isso, sim. Porque... E o que eu acho interessante realmente é isso também, né? Porque, como volto a falar, hoje em dia tem muita informação, tem muito conhecimento, a gente sabe isso que você falou de loja cheia, de, sei lá, de atendimento ao público, de não sei o que, mas quando a pessoa tem isso, assim, né? E principalmente nessa época, né? Muitos anos atrás não existia isso, né? Não existia esse treinamento, você não tinha como ir lá e fazer um curso no YouTube lá para você aprender a fazer isso, né? Tipo, isso já era nato, né? E não é à toa que, né, que pessoas assim acabam se destacando, né, de certa forma nesse ramo, na parte empresarial, enfim, porque não tem é nato da pessoa, né? Não é algo que a pessoa criou, né? Então, aonde tinha sempre um grupo de pessoas que eu imaginava que fossem lojistas ou que estavam falando alguma coisa, eu sempre estava por perto, sempre estava tentando escutar informações até para eu crescer. Como você falou assim, a tecnologia naquela época não existia praticamente, né?
Então a gente tinha que criar realmente, né? Tinha que desenvolver a coisa. Adaptava ela quando via alguma coisa, transformava para nossa cidade, para nossa realidade, essas coisas. Mas sempre foi no intuito realmente de melhorar, sempre melhorar. E nessa, né, nessa jornada ali, se comentou da loja da rodoviária, mas ali sim na rodoviária você ficou bastante tempo, né? Ali foram alguns anos. Eu não lembro exatamente agora, até não puxei esses dados, quantos anos eu fiquei dentro da rodoviária, mas assim, foi uma fase muito boa, fiquei vários anos, tudo, né? E eu tinha que crescer, né? Que lá dentro eu não tinha mais espaço. E foi aonde eu adquiri, digamos, junto com meu pai, um terreno aonde é o início das lojas Trevo, ali, né? Esse terreno acho que tinha 12 por 40, mais ou menos. E eu consegui, com a ajuda do meu pai, construir uma certa parte, um pedaço dessa. Eu fiz um projeto para 2, 3 pavimentos, alguma coisa assim, e eu não tinha dinheiro para construir toda a parte, né? Então eu construí um andar, né? Onde uns 300 metros quadrados, talvez 300 e poucos metros quadrados, que eu já tinha a ideia de expandir a loja da rodoviária, né? No ramo realmente também de confecção e calçado, mas eu tinha mais alguma coisa, porque lá naquela loja, como eu disse, meu primeiro emprego foi áudio e vídeo, né? Eu não tinha condições de expandir dentro da minha lojinha da rodoviária áudio e vídeo. E foi aí que eu tive a ideia e a oportunidade do meu pai me ajudar, de eu construir essa loja maior, onde foi colocado, além de confecção calçado, foi colocado móveis, eletrodomésticos, daí confecções, calçados, utilidades. Então, tudo que eu podia pôr dentro da lojinha, dentro da loja, já uma loja maior, né? Eu pus. Eu lembro muito bem para formar a estratégia, digamos, da primeira loja Trevo maior, com móveis, essas coisas, eu pensava na rodoviária assim, já era Trevo, já? Já era a loja Trevo. E o Trevo saiu quando, só voltando um pouquinho, né, para todo mundo saber da onde saiu o nome Trevo, né? O nosso contador, naquela época, ele chegou, que eu estava abrindo a primeira empresa, ele chegou e falou assim, viu, você tem que colocar o nome da tua loja. Mas eu não tinha nome, eu não sabia nome, nada. Não tinha nem ideia, não tinha estudo, não tinha nem conhecimento, nada. E cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, eu preciso botar um nome na loja. Que nome que você sugere? A minha mãe, muito sábia, muito inteligente, lidando com as plantinhas dela lá, lidando no quintal dela, ela olhou e falou assim, Trevo. Eu simplesmente liguei para o nosso contador e falou assim, loja Trevo. Eu nem pensei, porque eu não tinha nome, nada, e como ela estava mexendo justamente em Trevo de 4 folhas, vai ser esse nome, loja Trevo. Olha só. E daí voltando à estratégia da Trevo, né, eu pensava assim, eu tenho um espaço de 300 metros quadrados, digamos, eu tenho que destinar, digamos, 100 metros para móveis, 50 metros para confecção, 50 metros para eletro, essas coisas. Daí eu pensei, dentro dos móveis, o que você coloca? Eu tenho que ter 4 estofados, 2 estantes, 2 criados, 3 guarda-roupas, essas coisas. E foi aí que eu comecei a montar a Trevo, né? De um pouquinho de cada coisa, estocando e botando ali na loja. E ela começou onde é hoje mesmo ou não? Onde é hoje. Onde é hoje mesmo. Hoje, a Trevo é com certeza uma das maiores lojas da região. Ela tem aproximadamente 3.600 metros de loja. Quem olha a frente da Trevo hoje, aquela frentinha pequena, ela não imagina, quem não conhece, né? Ela não imagina o tamanho que ela é por dentro. Porque tem lugares que ela atinge 2 andares, tem lugares que ela tem 3 andares, né? Então, tipo, a Trevo de São Mateus. Que tem a Trevo do Triunfo também hoje, né? Sim. Que legal. Não. E nesse meio tempo aí, né? Meio tempo não, né? Mas assim, a gente já começou lá, você comentou com 11 anos, aí a Trevo já devia ter mais de 20 depois da Trevo, né? Em torno por aí, né? Deveria, por aí. E eu não sei, assim, a gente fala dos desafios, das partes boas, né? Mas eu não sei se tem alguma coisa assim que você lembra, assim, alguma coisa que talvez que você achasse que
que era mais tranquilo, assim, e que não foi? Ou o contrário, alguma coisa que você achou que ia ser fácil, que não foi nessa jornada? Se tem alguma lembrança, assim, que possa compartilhar com a gente? Como desafio, eu acho que desde antigamente e cada dia tá mais desafiador, né? É formar uma equipe boa, né? Uma equipe de pessoas que possam atender bem outras pessoas, né? Eu sempre digo assim, o desafio hoje, as pessoas que entram dentro do comércio da gente, eles dão o prazer para a gente de entrar dentro da nossa loja. Então, a gente tem que atender essas pessoas como se fosse o melhor momento, digamos, tanto da nossa vida quanto da vida dessa pessoa. Porque até hoje é difícil você ver uma pessoa entrar dentro de um comércio e não querer comprar alguma coisa. Ela pode não querer comprar naquele momento, mas dentro de algum outro tempo ele pode querer comprar. Então o desafio, digamos assim, é formar uma equipe de que saiba entender as diferenças entre pessoas, porque entram pessoas mais pacatas, entram pessoas mais extrovertidas, entram todos os tipos de pessoas. E a gente tem que adaptar, ver como que essa pessoa quer ser atendida, se ela pode comprar naquele momento, se ela não puder, a gente tem que passar uma transparência muito boa para ela voltar a gente. Então, eu acredito assim que um dos maiores desafios que foi e cada dia vai ser pior. É mais difícil criar uma equipe hoje. São muitas, a gente falando também nos episódios anteriores, são muitas gerações hoje em dia, né? Muitas gerações de clientes, digamos assim, né? Geração Z, geração Alpha, geração não sei o que, e cada uma vem com um jeito diferente e todos entram na loja, todos entram na empresa e tem que saber lidar com todos, né? Não tem não tem pra onde fugir, né? Tem que atender, né? O cliente, a gente fala que os clientes é saber lidar com pessoas, né? Então, o bom vendedor tem que saber lidar com pessoas, né? Tem que saber, enfim. A gente na verdade, o cliente para nós é uma das coisas mais importantes que tem, né? E a gente jamais pode estragar o dia daquela pessoa, né? Então a gente tem que estar bem preparado para poder pegar e atender bem essa pessoa, para ela se tornar mais feliz comprando o seu produto, porque ninguém compra nada se não estiver precisando. Seja uma meia, seja qualquer mercadoria que for, a gente tem que vender esse produto e fazer aquele cliente se tornar mais feliz com aquele produto. Hoje é uma meia, amanhã é uma televisão, depois amanhã é um guarda-roupa, né? Então, esses clientes são muito importantes. Principalmente, se veja, desde 35 anos atrás, as pessoas do interior, a valorização delas é muito, muito importante. Eu sempre digo assim que não tem feio, bonito, preto, branco, todas as pessoas têm que ser muito bem atendidas. O valor delas não é uma pessoa que chega com chinelo de dedo que tem que ser menos bem atendida, ou uma que chega com um terno que tem que ser mais bem atendido. Não. Ao contrário, às vezes as pessoas mais humildes são as pessoas melhores que tem para a gente conversar, para a gente tirar papo. E existem também as pessoas que elas chegam para conversar com a gente. E a gente tem que entender isso. Que de repente essa pessoa não tinha uma oportunidade de conversar com outra pessoa e está ali conversando com a gente e a gente está tornando o dia dela melhor. Então, eu fui e sou uma pessoa que gosto muito de conversar. Eu saio na rua, eu cumprimento todo mundo, eu falo assim que eu não consigo chegar até a igreja matriz em menos de 1 hora e meia se eu for a pé. Então, por isso que às vezes tem que conseguir andar de carro para conseguir chegar na igreja matriz, por causa do tempo que a gente tem. A vida da gente é muito corrida, né? Mas se for parar para pensar, eu principalmente gosto muito de parar de conversar com todo mundo. E entendo, compreendo, converso com todas as pessoas. Às vezes, assim, tem coisas que eu não entendo muito, mas eu dou um jeito de pensar que a pessoa que eu entendo para justamente tentar, às vezes, tentar até ajudar essa pessoa, né? Legal, e isso é bonito de ver, né? Porque realmente o cliente ele é a pessoa mais importante, né? Que sem o cliente nada acontece, né? Porque a gente como empresário cria uma organização, tem os colaboradores para servir os nossos clientes, mas se o cliente decidir não comprar com a gente, ele é acaba sendo a pessoa mais poderosa, né? Porque ele levando o dinheiro dele para gastar em outro negócio, ele pode inclusive demitir o dono da empresa, né? Então, você criar uma cultura de pessoas que amam o cliente é um desafio,
Mas com certeza um dos ingredientes principais aí na fórmula do sucesso, né? Da Trevo, né? Hoje o atendimento, digamos, é uma das coisas mais importantes que tem realmente, né? Porque se você não atender bem, realmente as pessoas têm muita oportunidade, né? Veja hoje o comércio eletrônico como está crescendo, né? Por mais que ele cresça, mas ele não tem o atendimento pessoal de uma pessoa, que é o calor humano de ser atendido, digamos assim, por pessoas mesmo. Quando você compra no meio eletrônico, você pode comprar produtos bons, mas também como pode comprar produtos que você não imagina ser de boa qualidade. Então, esse cliente entrando dentro do nosso comércio, dentro da loja da gente, a gente tem que fazer ele entender, através do nosso atendimento, que ele está comprando um produto de boa qualidade e está sendo muito bem atendido. Se caso tiver algum problema, aquela pessoa vai resolver. Então, esse é o diferencial, digamos. Você veja bem, a nossa loja é uma loja de departamentos. A gente começou muito pequenininha, foi crescendo em todos os ramos, né? Como eu disse, a gente já vende móveis, eletrodomésticos, confecções, calçados, brinquedos, presentes, utilidades, escolar. Acho que falei todos. Então, é uma loja de departamentos, onde, digamos, é muito difícil um cliente não se agradar com alguma coisa. Então, se ele deu o prazer de entrar dentro da nossa loja, nós temos que respeitar ele da melhor maneira, tratar ele da melhor maneira realmente. E isso, desculpa, eu vejo que você, né, comentando da equipe, né, das pessoas, e realmente, né, uma das chaves, né, do sucesso, como o Felipe falou. E você sempre, como você comentou, eu achei interessante que você comentou aqui, quando você trabalhava numa loja de eletrodomésticos, você comprou a tua loja ali na rodoviária e tinha uma pessoa já trabalhando para você, né? E geralmente, né, quem começa assim já é uma visão um pouco diferente de você não estar no teu negócio, né? Porque você não estava ali direto no teu negócio, né? Então, eu acho que isso também é muito importante. Primeiro, você ter confiança, né, nas pessoas, né, de que estão lá para estar à frente do negócio, mas também de você saber como, né, de como tocar isso, né? De como você, enfim, trazer elas junto, delas entenderem a importância, né, não só do atendimento, mas da empresa, né? Eu acho que também é um grande desafio e um grande assim, um grande trunfo, digamos assim, de vocês conseguir gerir tudo isso, né? As pessoas, né? Como você mesmo falou, né? E até entrando um pouco nesse assunto, porque é uma característica comum de quem cresce conseguir descentralizar, né? Porque você não consegue fazer tudo, né? Não consegue fazer tudo, né? Qual que é a sua percepção sobre isso, Marcelo? Como que você imagina que para crescer o empresário tem que pensar? Como que ele tem que pensar? Eu sou bastante centralizador. Isso é um dos grandes defeitos realmente meu, até porque pela questão assim, tipo, da onde eu comecei, do jeito que eu comecei, do valor que eu dei, da comida que eu deixei de comer, das coisas. Então, é um pouco difícil falar sobre isso comigo. Eu venho há muitos anos descentralizando, na verdade. A parte mais triste, digamos, que houve, digamos, dessa descentralização minha, foi a de eu não estar diretamente hoje ligado a vendas. Eu não estou na loja todos os dias, no período de que ela está aberta, né, vendendo. Então, isso para mim foi uma coisa já iniciou bem dolorida, porque, como eu disse, eu adorava. E eu sempre digo assim, modéstia à parte, né, que eu fui o melhor vendedor de São Mateus. Olha só. Então, é bem modesto em falar, né? Não, eu brinco sempre assim, porque na verdade, realmente, eu não perdia vendas. Eu não perdia a venda mesmo. Eu fazia de tudo, nem que eu não ganhasse nada de comissão, mas eu não perdia a venda. E hoje eu vejo que as pessoas ficam esperando ali e às vezes quando chega, às vezes não atendem direito, né? Mas a descentralização tem que ocorrer, né? Você só consegue crescer se você conseguir dividir as tarefas, né? Então, antigamente, eu era um time de futebol sozinho.
Eu atacava, eu fazia de tudo, eu defendia, eu corria, entende? Então eu chutava e tudo assim. Com o passar do tempo, né, a gente teve que realmente dividir as tarefas, né? Então as nossas lojas, elas são realmente divididas, né? E hoje vem a minha família me auxiliando. Então eu tenho a minha esposa que já me acompanhou desde quando a gente casou, né? E os meus filhos que estão desde também, foram criados dentro das nossas lojas, né? Então, eles ajudam a gente. E agora chegou uma fase da vida que eu estou passando para eles assumirem com a minha supervisão. Eu estou, de todas as maneiras, ensinando desde, digamos, do início. Eu sempre digo assim, que um próprio filho da gente tem que entrar dentro da nossa empresa, sabendo fazer todos os setores, fazendo a limpeza, a organização, o caixa, o pacote, etiquetar, fazer entrega. Só nessa hora vai estar preparado para atender. Então, hoje eu educo eles, né, para eles realmente tentarem tocar os nossos negócios, né, para também eu poder descansar um pouquinho, né? Mas eu sempre digo também, vocês toquem, descentralizem do pai, mas não tirem o serviço do pai, porque eu sou uma pessoa meio assim, adoro trabalhar. Amo o que eu faço. Sim. Essa é a diferença. Uhum. É um desafio, né? Com certeza. E, né, e pensando em tudo isso, em toda a tua jornada, assim, né, em tudo isso, você, para quem está começando, né, talvez, né, na vida, seja de empreendedor ou enfim, né, não sei se tem algum conselho, alguma coisa assim que você acha que é interessante ou alguma coisa, né, que as pessoas hoje, talvez que você sinta falta também, né, enfim, alguma coisa que você possa compartilhar que você acha que é importante, né, para as pessoas, para elas darem esse pontapé inicial, né. Bom, elas em primeiro lugar, elas têm que acreditar no que elas querem fazer, né? Elas têm que acreditar, elas têm que tentar crescer, elas têm que formar ideias, adaptar elas e mexer, digamos, tudo dentro delas mesmo. Mas elas têm que acreditar mais nelas do que nas outras pessoas, porque é muito difícil hoje você abrir um comércio. Existe muita concorrência, então para você abrir um leque, hoje você tem que primeiro ter muita força, muita coragem, sabedoria, inteligência, e o principal é coragem para investir num novo negócio. Coragem, acho que é mais não ter medo, na verdade, né? Não ter medo. Porque, né, quando você fala de tudo isso, de você vender teu carro lá anteriormente, nem saber se você vai poder pagar ou não vai poder pagar aquelas parcelas da loja, quando você, enfim, quando você vai simplesmente dar um nome sem saber, né, sem pensar no nome, quando você vai para São Paulo e traz as mercadorias, é algo que você estava apostando, né, que você sabia, que você acreditava naquilo, mas que eu acho que o medo bloqueia muitas pessoas, né, de fazer muitas coisas, né, o medo de não dar certo, né, o medo de e se acontecer, e se, né, então... Hoje as pessoas, elas têm vergonha do mundo, né. E a gente, quanto mais vergonha tem, mais a gente se prende. Então, a gente não cresce com isso. Eu não estou dizendo para ser sem vergonha, mas eu estou dizendo para a pessoa ela se espertar e pensar. É a mesma coisa dentro de um casamento ou de uma festa. Se der alguma coisa errada, só quem organizou a festa vai saber que aquilo lá estava errado. Então, as pessoas elas têm que realmente não ter medo, tem que acreditar na própria pessoa, ter um potencial e lutar, e correr atrás. Fazer a coisa acontecer realmente. Na hora que tem que economizar, economizar. Na hora que tiver que gastar, tem que gastar sabendo gastar. Não é só simplesmente montar um comércio, botar pessoas para trabalhar lá, não cuidar de atendimento, não cuidar de estoque, não verificar quanto está gastando de aluguel, de condomínio, de luz, de água, essas coisas. De gestão, né? De gestão, daqui uns dias, com certeza, o seu comércio vai estar fechado. Daí talvez a pessoa chegue e fale assim, puxa vida, Deus não me ajudou. Não é que Deus não ajudou. Talvez Deus ajuda a todos. Só que às vezes a pessoa não soube se dedicar a fazer aquele investimento, né? Uhum. E Marcelo, até pra gente caminhar pro fim aqui, né? Se você fosse dar um único conselho, né? Aquela coisa assim, né? Pegar tudo, né? E colocar em um único conselho. Essa não tá no script. Pra quem
pro empresário, de modo geral, assim, né? O que você falaria para ele? Jesus. Agora saia curta agora. Na verdade, hoje, do jeito que está o mundo, né? Na verdade, você hoje tem que tentar a tua inteligência e você tentar olhar, enxergar, ler. Hoje existem muitos meios de comunicação, né? Como você disse, naquela época, quando a gente abriu, não tinha todos esses meios, né? E tentar achar algum leque, alguma Uma oportunidade de negócio para formar alguma coisa, né? Então, acreditar, né? Você veja bem, na verdade, quantos lugares? China, já fui para a China. Eu não sei falar mandarim. E eu fui para a China, fiz compras, importei mercadorias. Se eu não tivesse coragem, eu não iria e talvez não tivesse a oportunidade de fazer uma coisa nova. Então, hoje a pessoa tem que acreditar, realmente tem que correr atrás da coisa e adaptar ao mundo, né, e fazer a coisa funcionar. E eu acho que arregaçar as mangas e fazer, né? Também não tem muito segredo também, né? Depois que se determinar e descobrir o que né? Realmente o que vai fazer não tem segredo, né? É suor, né? É fazer até dar certo, né? Sim. Eu estou no momento de adaptações também nos nossos negócios. Também estou em busca, estou também com novas ideias, digamos, de novos investimentos. Até porque o mercado hoje, você não pode ter um só negócio, até porque aquele negócio pode não dar certo. Nós temos uma loja que tem 35 anos, então se naquela época também eu não pensasse grande, eu não estaria hoje com 35 anos, né? E hoje, pensando, digamos, na minha família, de tocar os negócios que a gente tem, eu já estou com novas ideias. Então eu sempre falo que eu quero diminuir o meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu não posso ficar sem. E eu estou queimando o neurônio para descobrir algumas coisas, inclusive eu vou fazer algumas viagens agora realmente para novos negócios. Acho que essa evolução contínua, né? Para sempre, né? Sempre vai ter Sim. que estar aprendendo, sempre tem que estar evoluindo. A gente até falou no episódio anterior um ponto que você tem que saber para onde você vai, e tem que saber onde você está. Porque essa vontade, esse desejo ardente, né, que algumas literaturas falam, vai fazer você encontrar o caminho, porque o caminho, não existe um caminho, né? Não existe um caminho. O caminho é trabalho duro, né? É você persistir, errar, testar, ter coragem, né? A questão tipo, desse trabalho árduo, duro, os nossos 35 anos não foram só de flores, não. Muitas vezes, eu sempre gosto de dizer que muitas vezes o que a gente devia, o nosso capital não pagava a nossa dívida. E muitas vezes a gente chegou a desanimar realmente e pensar, puxa vida, o que eu devo, se eu vender eu não consigo pagar. E também são essas as horas que a gente vê as oportunidades da vida, que a gente vê as adaptações que a gente tem a fazer, né? E correr atrás realmente, né? Então, esses 35 anos nossos, eles deram muito tombo, a gente se levantou várias vezes. Então, a questão assim não é tão fácil hoje você ser um empresário. Você tocar as pessoas hoje, a gente trabalha com um grupo grande de pessoas, a qualificação deles. Qual que é o número total de colaboradores hoje? Eu acho que uns 60 a gente tem hoje, entre as 3 lojas. Ah, não, contando construção civil, passa de 100. 100 pessoas. É bastante a gente gente, trabalha em vários ramos. famílias, né? Isso, muitas famílias. Então isso daí é uma coisa também importante também para o município, né? Nós somos são-mateuense, nascemos e criamos aqui e permanecemos. Inclusive tem pessoas que às vezes fazem investimento em outros lugares, essas coisas, nós não. A gente sempre está aqui dentro da nossa cidade, né? Legal. Muito legal. Que honra, né? Que honra. Com certeza. Acho que descobrir um pouco mais, aprender, né, sobre a sua história. Marcelo, parabéns, tá? Obrigado. Parabéns pela história, por inspirar, né? E dispor um tempo, né? Com certeza. A gente sabe que a agenda é corrida, né? E
e separar um tempo para compartilhar com a nossa audiência da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de São Mateus do Sul. É uma honra mesmo, uma honra. Obrigado. Só, né, como o Felipe falou, acho que pra gente encaminhar mais pro final também, né, agradecer novamente você de estar aqui, parabenizar pela tua história, pela tua coragem, né, pela tua família também, né, que você tem, eu falo, fiquei um pouco para trás, você tem 4 filhos, né? 4 filhos. Eu cheguei nos 3 ainda, mas acho que não vai passar dos 3, mas... Né, eu imagino também na época de eu com 3 agora, mas eu imagino na época de loja, de empresa, tudo, né, com as crianças também já é mais desafiador ainda também, né, porque daí você já tem que dividir com família, com empresa, com tudo, né, então, mas a gente sabe que isso, né, só engrandece a gente, né, e realmente só parabenizar você, agradecer por ter disponibilizado de vindo aqui. Obrigado. Como eu disse, né, a minha vida é um livro. Essa página aí se fala de família e comércio seria mais um livro. É história para outro podcast, né? Muita coisa, realmente, né? Legal, Marcelo, se você quiser fazer essas últimas considerações, né, deixar um conselho, né, para a nossa audiência, fique à vontade. Bom, a gente esse ano vai fazer 35 anos, né? 35 anos de história dentro da nossa cidade, né? Eu só tenho a agradecer, na verdade, aos nossos colaboradores, às centenas de pessoas que trabalharam com a gente, né? Não tem nem ideia de quantas são. Passaram, né, ao longo do tempo. Uhum. Os nossos fornecedores, na verdade, que também passaram muitos, né? Os nossos clientes, né? Principalmente, porque a nossa história foi contada com a ajuda deles, né? Então, esse ano é um ano bastante especial para a gente, realmente. Eu só tenho a agradecer realmente a todos. Vocês são nossos clientes e eu só tenho a agradecer. E eu sempre digo assim que a gratidão é a coisa mais importante numa pessoa. E eu sou muito grato a todos que me acolheram. Eu sempre digo assim que a gente nunca pode dar flores quando a pessoa já foi. A gente tem que dar em vida. Então, eu sou muito grato a todo mundo. Legal. Que bom. Então, obrigado mesmo, obrigado pelo seu tempo. Obrigado por ter vindo, né? Imagina. E esse foi mais um programa aqui, como a gente falou, da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de São Mateus do Sul. Na semana seguinte a gente vai ter mais uma edição, provavelmente contando mais uma história aqui de empresários da nossa cidade. Um abraço para todos que estão nos ouvindo. Lembrando de acompanhar-nos nas redes sociais, que é @CSMS. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado. Até mais.